Olá, nono ano. Vamos para mais uma aula. Então, essa semana é de revisão. Então, a gente vai ter duas aulas de revisão. Essa e a outra. Então, como é que vai funcionar? Como é que eu vou fazer essa revisão com vocês? Essa semana eu vou falar sobre o percurso 7 e a semana que vem eu falo sobre o percurso 8, beleza? Então, no percurso 7 a gente falou sobre a sociedade urbana industrial e as fontes de energia. Vamos tentar relembrar, né, para ficar isso bem forte na mente de vocês e vocês possam fazer a nossa prova muito tranquilamente. Ó, a primeira coisa que a gente falou é que da lenha à energia termonuclear, né? Que foi as fontes de energia. Antigamente, como é que funcionavam as coisas? Através da lenha. Hoje, com a tecnologia, tudo mudou. Então a gente teve um avanço muito grande nesses últimos anos aí que foram, passaram, né? Então, do carvão vegetal, que foi utilizado durante muitos anos por nós seres humanos, principalmente para a sobrevivência. E até hoje sobre a energia termonuclear, o gás natural, entre outros aspectos que é mais utilizado atualmente. Então, existem dois tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis. Ela é bem fácil de entender. Aquelas renováveis é aquela que está sendo reposta pela natureza. A não renovável é que o homem está utilizando e acabou, ele não tem como se renovar. Ou ele pode se renovar lentamente, pode demorar milhões de anos. Então, dificilmente a gente vai ter. Tudo bem? E aí acaba nesse assunto falando sobre as renováveis, sobre as fontes sustentáveis, que eu vou falar mais à frente com vocês. Primeiro vamos falar sobre os combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis são três principais, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás, né? Que são as principais em escala global, ou seja, no mundo inteiro. Só que tem um problema, eles são muito poluentes. E aí esses impactos ambientais que pode estar provocando, né, eles são como? O efeito estufa, a poluição atmosférica, né, até mesmo chuva ácida, a contaminação do solo, das águas, dos oceanos, entre outros aí aspectos. O primeiro que nós vamos citar é o carvão mineral. O carvão mineral, durante muitos anos, foi a principal fonte de energia. Tanto que eu falei para vocês, né, sobre a primeira revolução industrial, que era a principal fonte de energia daquela época. E aí, como é que surge, né, o carvão mineral? Eu mostrei para vocês até um esquema, né? Por causa desses momentos que as águas do mar acabam avançando sobre o continente, né, acaba submergindo a parte florestal e aí ele acaba formando, né, tendo esse processo aí, ó, de formação, né, e mudança até chegar à parte do carvão mineral. Esse foi o último aspecto, mas aí a gente volta lá no início, que é o primeiro, ó, conforme as águas foram submergindo até chegar esse processo aí da formação. E o carvão mineral aqui, logo aqui embaixo, ó, muito utilizado, que foi durante a primeira revolução industrial, lembrando para vocês. Aqui também continua falando sobre as jazidas de carvão mineral. Lembrando que no Brasil a gente não é tão forte, né? A gente não tem tantas reservas. A gente tem mais no sul do país, porém, só o que a gente tem não é suficiente. Aí a gente acaba comprando de outros países, a gente acaba importando o carvão mineral, né? Porque as nossas reservas não são suficientes. Não dá para sustentar tudo. O segundo é o petróleo, que até hoje ele é a principal fonte de energia de muitos países, que vai acabar um dia, né? A formação é um pouco semelhante à do carvão, só que assim, conforme a gente fala que é o ouro negro, né? E aí o ser humano, depois que descobriu o petróleo, o carvão ficou meio de lado, não acaba utilizando muito. Então o petróleo ele acaba sendo muito utilizado hoje, não só pelas indústrias, mas a gente também vê para fazer a gasolina, o diesel, entre outros aspectos. Até o asfalto ele tem um resíduozinho aí do petróleo. Tanto que as indústrias petroquímicas são as mais fortes. Por exemplo, no Brasil a gente tem a Petrobras, né, que é muito. Como é que surge, né, esse esquema do petróleo? Aqui, ó, a primeira imagem demonstra aqui, ó, que é um plâncton que é depositado no leito do oceano. Eu mostrei todo esse esquema. Depois, o petróleo e o gás natural vai formando, né, nas rochas sedimentares, e aí depois o petróleo e o gás ele vai se tendo em partes lá no fundo, ou seja, em camadas. E aí eles acabam formando esses bolsões aqui. Então, geralmente, toda vez que encontra o petróleo, certamente vai encontrar o gás também. Só que não pode ser
talvez em grande quantidade, né? Os Estados Unidos foi o que mais utilizou, né? E mais utiliza o petróleo, só que as maiores reservas não estão nos Estados Unidos, está no Oriente Médio. Então, os maiores exportadores de petróleo no mundo é o Oriente Médio. Aqui uma perfuração para poder tirar, né, o petróleo. Alguns gráficos de países que utilizam esse consumo, né, que utilizam demais. Isso eu mostrei tudo na aula anterior. E o gás natural, né? Como eu já disse para vocês, ele é mais recente, ele foi mais utilizado entre os séculos 20 e 21. Né? Ele pode ser encontrado sozinho ou, como eu já disse com vocês, para vocês, como petróleo. Né? Ele é muito utilizado em automóveis. Ele é poluente, mas bem menos poluente que o carvão, e ele é muito mais barato. Então, assim, o gás de cozinha, ele é dessa origem também. E a gente vê que os automóveis também gostam, os automóveis a gás, hoje, eles também são mais econômicos. E ele também é muito utilizado para geração de energia. Então, o gás natural, ele passou a ser muito forte. Lembrando, o Brasil também não tem tantas reservas de gás, e aí o Brasil acaba também importando, através de gasoduto, tubulações mesmo. O gasoduto que o Brasil acaba comprando, importando, é o gasoduto Brasil-Bolívia. A gente compra da Bolívia, né? Aqui é a utilização. A energia elétrica, né? A descoberta da energia elétrica foi a maior revolução para toda a população. Por quê? Ela é o que? A gente não gasta tanto quanto os outros tipos. Então, através da hidroeletricidade, né? Ele vai ajudando muito os países a ter o que? As suas energias, e com isso não gaste tanto como o petróleo, por exemplo. Então, a hidroeletricidade, as usinas hidrelétricas, o Brasil utiliza tanto, porque a gente tem muitos rios aqui. E aí, como a gente pega sobre o desnível de um rio, a gente acaba tendo essa riqueza, né? Então é muito bom. O Brasil, a maior parte do território brasileiro utiliza a energia através da hidroeletricidade. Aqui um exemplo, né, de uma usina hidrelétrica. Aqui é as Três Gargantas, aí, ó, só que não é no Brasil, isso aí é na China, um exemplo de uma usina hidrelétrica. Por que a usina, a parte hidráulica é muito boa, né? Porque ela é limpa, ela não polui como os outros, como a gente falou. O meio ambiente, como o petróleo, o carvão e o gás, eles acabam poluindo muito, então é muito utilizada. Se tiver rio também, né, gente? 4 países utilizam muito, o Brasil é um deles, como um dos maiores, como a principal, né? Aqui, ó, o exemplo, um outro gráfico. Termoeletricidade também é um outro meio, né? Só que elas acabam, né, são poluidoras ao meio ambiente, e aí eles acabam, né, utilizando por quê? A queima do petróleo, do carvão e do gás, ou até mesmo biomassa, e isso vai para a atmosfera, e esses gases acabam provocando um efeito estufa. Então não é muito, mas é muito utilizado no mundo, mas não é muito viável utilizar esses meios. Na página seguinte, a energia nuclear, né? A energia nuclear, por conta, né, de alguns lançamentos de bomba atômica, principalmente em Hiroshima e Nagasaki, que foram os primeiros pontos, que teve radiação no período da Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear passou a ser muito perigosa. Então o que o mundo fez, né? Eles utilizaram essas fontes de energia nuclear como o quê? Como fins pacíficos, para gerar energia mesmo, e não para criar bomba como utilizaram na Segunda Guerra Mundial. Só que muitos países acabam utilizando muito esse tipo de energia nuclear. Só que ela é muito perigosa. Por quê? A gente tem um exemplo aí de Chernobyl. Chernobyl, 2 partes da usina nuclear, 2 reatores acabaram explodindo, e a gente vê o que aconteceu até hoje, né?
em Chernobyl por conta desses resíduos. E isso é muito preocupante. O Japão também utiliza muito. Então, ele também vem diminuindo o país por conta de ser tão perigoso, porque lá teve o tsunami, né, seguido de terremoto, o terremoto com o tsunami, e acabou acontecendo muitas mortes e também contaminando aquela região. Muitos países ainda têm. No Brasil, a gente tem Angra 1, 2 e 3. É o único lugar aqui no Rio de Janeiro que tem essas usinas. Mas, alguns países que são consumidores ainda os Estados Unidos, a França, a China, a Rússia e a Coreia do Sul. São, no mundo, os que mais utilizam esse tipo de energia. Beleza? Então é isso. Na próxima aula eu vou dar continuidade a essa revisão.